TV Câmara, Campinas. Dia Internacional da Mulher e a mulher como um todo. Acompanhe. Aqui, gostaria de desejar boa noite também para as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Câmara. A gente está dando início, então, à nossa primeira reunião da Comissão Permanente da Mulher de 2020. E para a gente começar os trabalhos desse ano, eu resolvi convocar, então, a reunião para a gente falar sobre a luta, a organização, a história, as demandas, né, quais são os desafios das mulheres na atualidade. Também marcando o 8 de março. Senta mais pertinho aqui. Marcando aí também o mês de março. A gente resolveu fazer agora, no final de fevereiro, porque a gente sabe que o mês de março tem muita coisa pela cidade, né? Tem manifestação, tem vários eventos. Então, para que a gente também não, né, pudesse participar dos eventos da cidade, estar contemplando as várias coisas que estão acontecendo, eu resolvi, então, fazer então em fevereiro para a gente falar sobre o início aí dos trabalhos do mês de março. E aí a gente tem as nossas convidadas, que eu já vou apresentar aqui. A gente tem o prazer de receber aqui nessa mesa a Cássia Janeiro, que é coordenadora regional das Mães pela Diversidade, a Maria Laura, do coletivo feminista Rosa Lilás. Maria, está chegando a Maria. A Thalita, que é da Associação Brasileira das Mulheres nas Geociências. A Elisa Rosa, que é vice-presidente do pessoal do Indaiatuba, do coletivo feminista e do núcleo LGBT, e a Betânia, que chegou agora, a Betânia, que é da Associação Mulheres Guerreiras, e aí a gente vai ter as nossas convidadas aí para falar. A Maria Laura acabou de chegar, do coletivo Rosa Lilás. Então, eu vou fazer uma breve introdução, e aí depois a gente passa para as nossas convidadas falarem um pouco sobre o que é o coletivo, como que vocês se organizam, né? Enfim, qual é o trabalho desenvolvido. Acho que é importante a cidade, né, estar conhecendo diferentes óticas de trabalho político e organização, de trabalho com as mulheres, nas mulheres na sua diversidade, e falar um pouquinho dos desafios, né? Na verdade, a gente tem uma história de luta das mulheres. As mulheres sempre participaram das suas mais diversas formas do processo da vida política, muitas vezes enfrentando barreiras, né? Então, a gente sabe que muitas vezes a história que é narrada nos documentos oficiais não traz a história dessas mulheres, e isso foi muito importante, inclusive aquele samba enredo da Mangueira, trazendo para a avenida, né, a história que não está no retrato, né, da Rainha Nizinga, de uma série de figuras que praticamente a nossa história oficial apagou e não traz visibilidade. E as mulheres sempre lutaram. E uma questão que está colocada na atualidade é que a mulherada tem se organizado para ocupar cada vez mais espaço, tem feito denúncias das violências que nós sofremos no cotidiano, tem sugerido políticas públicas para enfrentar essas violências com as delicadezas que esse tipo de violência exige, porque quando a gente está falando de mulheres que passam por uma série de violências, seja violência, assédio na rua, violência doméstica, violência no trabalho, assédio moral, assédio, né, na situação de gravidez, as mulheres LGBTs, ou seja, a gente tem aí uma série de diferenças e delicadezas que a política pública precisa alcançar. A gente não quer que ninguém fique de fora, mulheres com deficiência, né? Então, a gente tem aí uma série de especificidades que é importante alcançar. As mulheres estão ocupando as ruas também, e no 8 de março, novamente, a gente vai estar ocupando as ruas. A gente, tradicionalmente, tem feito, em várias cidades do país,
o ato no 14 de março que marca o dia em que assassinaram a nossa querida companheira Marielle Franco, e nós estamos fazendo aí 2 anos sem resposta sobre quem mandou matar a Marielle, né? Então a gente vai também ocupar as ruas no dia 14. As mulheres têm gritado pelas suas demandas, as suas dificuldades, os retrocessos que acontecem dentro de um modelo econômico onde as mulheres são as que mais perdem quando a gente tem um ataque na aposentadoria. A gente sabe que as mulheres são as mais atacadas, quantas famílias não têm como ponto de apoio fundamental a aposentadoria da avó, e a aposentadoria que a avó que consegue aí manter a família, que os filhos estudem. A gente está tendo um processo de desmonte acelerado do SUS, que é uma realidade aqui também em Campinas, e isso recai sobre as costas das mulheres, porque são as mulheres que ficam percorrendo os centros de saúde com os seus filhos, com os doentes, são as mulheres que cuidam dos idosos, são nós mulheres que carregamos aí nas costas o custo desse desmonte. Também a política de educação infantil, que aqui em Campinas a gente está vendo o acúmulo de políticas desastrosas, que é sempre a precariedade, a precarização vai gerando outros problemas. Então, acabou o período integral para crianças acima de 3 anos, a gente tem anos aí de uma gestão que não contrata trabalhadoras, não contrata servidores, não contrata monitores, professoras, e a gente teve agora, recentemente, a situação de escolas que ficaram até sem aula por conta da falta de profissionais. E a gente vai vendo que tudo isso acaba acarretando em mais trabalho, em mais dificuldade, porque é a mãe que tem que sair, pegar um ônibus, sair das suas casas, tendo que levar a criança lá longe, voltar para o trabalho, tem que largar o emprego, porque não consegue vaga no período integral. Então, a gente vai vendo que esse modelo econômico vai sobrecarregando, e são as mulheres que carregam o peso do que vem sendo implementado. As mulheres negras também, né? Essa também é uma marca do momento, né? Quer dizer, a visibilidade que as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres lésbicas têm trazido à tona, né, inclusive chamando a atenção do próprio feminismo, puxando a orelha do feminismo, que o feminismo ele é um feminismo que tem que ser interseccional, que tem que contemplar a diversidade. Isso é muito interessante, muito importante. As mulheres periféricas, trabalhadoras do sexo, mulheres gordas, pessoas com deficiência ou mobilidade, soropositivas, idosas, mulheres não alfabetizadas. Então, a gente está tendo aí uma série de mulheres que agora, né, que embora lutem, a luta não começa agora, mas que a gente está vendo que estão ganhando espaço, visibilidade, lutando por representação política. Isso é sempre importante dizer. Eu fico imaginando como seria um cenário diferente se nós tivéssemos mais mulheres feministas aqui de luta na Câmara. Hoje eu sou a única mulher, sou a 15ª em 220 anos de história da Câmara Municipal, e a gente todo dia aí vivencia situações de machismo, mas também as mulheres têm avançado no sentido de que é importante a representatividade das mulheres, mas é importante o programa que as mulheres defendam que representa as mulheres, porque a gente sabe também que muitas vezes a gente tem na atualidade mulheres que foram eleitas, que estão em espaços de poder e que muitas vezes combatem a própria organização política e a demanda histórica das mulheres. Então, é uma questão de representatividade, mas é também uma questão do programa que as mulheres têm levantado para ocupar a política. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar. Então, vamos começar com a Cássia. Cássia, se apresenta, fala do coletivo e de como você está vendo nesse momento, na atualidade, né, com esse governo que a gente acha que não pode piorar, mas piora, né? E as declarações, eu não poderia deixar registrado aqui que apresentei uma moção na sessão passada, aqui na Câmara. Ontem apresentei uma moção que foi subscrita por alguns dos membros aqui da Comissão da Mulher, foi subscrita pelo presidente da Câmara e vários vereadores contra as declarações absurdas que o presidente Jair Bolsonaro fez em relação à jornalista Patrícia de Campos Melo. São declarações que atacam a moral da jornalista como uma forma de tentar
desconstruir a sua competência profissional, reforça a cultura do estupro, trata a mulher como objeto e tem que ser objeto de indignação de todo mundo, de toda a sociedade, que não é possível que o chefe do Executivo Nacional ele seja o principal difundidor da cultura do estupro no Brasil. Isso é uma coisa que a gente precisa, mais que lamentar, a gente precisa combater. Então, deixar aqui registrado que essa moção foi aprovada, nós vamos encaminhar, e todos os lugares que a gente puder protestar contra esse tipo de prática é muito importante. Então, passando aqui para a Cássia. Bom, boa noite. Meu nome é Cássia Janeiro, sou representante, coordenadora regional do coletivo Mães pela Diversidade. E eu primeiro gostaria de agradecer o convite da Mariana. Gostaria de começar endossando a fala da Mariana, contando assim com o meu repúdio pessoal como mulher, né, e dentro do coletivo o nosso repúdio em relação à fala do presidente Jair Bolsonaro, que desrespeita não apenas uma mulher, mas desrespeita todo o coletivo de mulheres brasileiras que estão aí lutando há tantos anos para serem reconhecidas. A gente precisa lutar dia após dia para se colocar no mercado de trabalho, para dar conta desses transtornos todos que a Mariana já citou. E aí vem uma fala do principal representante do Brasil, infelizmente, infelizmente o representante, infelizmente a fala, que vem simplesmente querendo acabar com a reputação de uma jornalista que é reconhecida. Ele não acaba com a reputação da jornalista porque eu acho que a fala depõe muito mais contra ele mesmo do que contra ele, contra os seus seguidores, do que contra a Patrícia de Campos Mello. Bom, o coletivo Mães pela Diversidade nasceu em 2014, de uma forma muito espontânea, que foi assim: o que a gente pode fazer para proteger os nossos filhos e as nossas filhas dessa onda de preconceito que a gente vê crescendo cada vez mais, né? E não à toa crescendo cada vez mais. Quer dizer, a gente vê um crescimento dia após dia e um crescimento exponencial após a eleição de Jair Bolsonaro, não à toa, porque, volto a dizer, quando um chefe de Estado se manifesta a respeito de forma homofóbica, de forma machista, ele abre uma porta que por onde passa um boi passa uma boiada, né? Quer dizer, ele abre um precedente para que todas as pessoas se sintam à vontade para expressar os seus preconceitos sob a alegação de liberdade de expressão, né? E a gente sabe que isso não pode acontecer. Bem, o coletivo tem por objetivo, o nosso lugar de fala é o de mães. Então, a gente não fala no lugar dos nossos filhos e filhas, mas a gente fala como mães e agora também como pais, porque dentro do coletivo muitos pais se interessaram, então a gente tem um grupo de pais dentro do nosso coletivo, né? Como eu dizia para a Mariana, o coletivo cresceu muito. Nós antes abríamos a parada de São Paulo, éramos 30 mães por aí, agora a gente tem um carro e a gente abre a parada, é uma coisa muito bonita, porque mãe é uma coisa muito simbólica, né? E a gente tenta muito combater esse discurso de que ninguém quer ter filho LGBT. E não é verdade, né? O que a gente não quer é uma sociedade preconceituosa. A gente não quer que os nossos filhos e filhas sejam objeto de preconceito, como são. Né? Dentro do coletivo, não existe nenhuma mãe e nenhum pai agora que não tenha passado, cujo filho ou filha não tenha passado por uma situação de preconceito e até de morte. Quer dizer, o preconceito ele começa no verbo, né? No começo era o verbo, né? Então assim, ele começa com falas preconceituosas e pode desembocar em violência física. Então a gente tem muitos casos. Então o movimento nasceu por isso, né? A gente sentou e o que a gente pode fazer? De que forma a gente pode elucidar para as pessoas a situação em que se encontram, a situação de vulnerabilidade em que se encontram os nossos filhos e as nossas filhas.
Com o crescimento do movimento, isso começou a ganhar contornos políticos, não partidários, né? Nós somos um movimento suprapartidário, mas começou a ganhar um contorno político na medida em que a gente vai ocupando os espaços públicos, os espaços políticos, e a gente coloca a nossa fala na iniciativa privada, no poder público, a gente vai a escolas, né? O problema dentro das escolas é muito grave. A gente sabe de casos de bullying que não se restringem aos colegas de escola, né? Eles passam também por professores. O meu filho, pessoalmente, foi vítima de bullying de um professor, inclusive, né? Então, assim, a gente vai às escolas, a gente faz palestras, a gente vai às universidades e a gente vai assim tentando informar, porque grande parte do preconceito, eu acho que talvez todos os preconceitos, tem uma mãe, que é a falta de informação. E agora tem uma madrasta, que são as fake news, né? Então, assim, a gente tem... nessa última eleição, a gente viu todo tipo de barbaridade, do kit gay, de vão transformar o seu filho em gay, né? É uma coisa muito absurda. Então, assim, eu gostaria de enfatizar uma coisa que é muito forte no nosso movimento. Nós não nos envergonhamos dos nossos filhos e das nossas filhas. Nós não gostaríamos que eles e elas fossem diferentes. O que a gente quer é lutar por uma sociedade que eles e elas possam ser quem são, né? Que possam se expressar da forma como bem entenderem, porque, em geral, isso o discurso é que, mas e a família? Nossa, mas se sua família se vê ameaçada por um gay, por uma lésbica, que tipo de estrutura familiar é, né? Então, assim, na verdade, a gente não está aqui para colocar nossos filhos e nossas filhas como um escudo. O que a gente quer é expressar o nosso repúdio a qualquer tipo de preconceito, qualquer um, né? Que, inclusive, como a Mariana bem colocou, dentro do movimento feminista, muitas coisas precisam ser repensadas com relação a mulheres trans, né? Que muitos segmentos não aceitam as mulheres trans, e, na verdade, ninguém tem que aceitar ninguém, a gente tem que respeitar as pessoas. Nós também combatemos esse termo, né, da aceitação, como se a gente estivesse num patamar superior e tivéssemos que aceitar alguma coisa. Inclusive, uma das falas do meu filho, dentro da minha família, eu tenho todas as letras, né? Eu tenho uma filha lésbica, eu tenho um filho gay, eu tenho um genro bissexual e eu tenho uma neta trans. Então, dentro da minha família, já tem todas as letrinhas. E eu me lembro quando o meu filho estava passando por uma situação muito difícil, ele não queria contar, né? Eu até achei interessante, porque eu tinha muitos amigos gays, então não me passava pela cabeça que ele imaginasse que pudesse sofrer um preconceito dentro de casa. Mas, enfim, ele estava ali no quarto e estava chorando, aí o meu filho mais velho veio e falou: olha, mãe, o César está chorando, diz que tem um segredo que não pode contar para ninguém. Né, o que era uma bobagem, porque eu sabia que ele era gay desde 2 anos de idade. Aí eu fui lá e conversei com ele, né? E aí daí eu falei: César, qual é o problema? Aí ele falou: não é nada. Eu falei: é porque você é gay? Ele: não, como é que você sabe? Ele ficou super espantado. Eu falei: eu sei porque eu troquei suas fraldas, né? Você não nasceu, você estreou, né? Então você é gay desde muito pequenininho, que eu sei que você é gay. Aí ele falou: você aceita? E aí foi a primeira vez que eu deparei com esse termo, né? Que eu achei: como assim aceita? Eu falei: olha, depende, né? Do quê? Né? Com muito medo, eu falei: você me aceita hétero? Aí ele falou: não, mas é diferente. Eu falei: sim, nós somos diferentes, né? Mas, assim, por que eu tenho que aceitar você? Né? Você tem que se colocar do jeito que você é e tem que ser respeitado, né? A aceitação implica que eu seja superior a você, e eu não sou superior, eu sou diferente. Então, a partir daquele momento, ele que estava passando por uma situação muito difícil na vida dele, ele se soltou, e aí, assim, ele pôde ser quem ele realmente é, né? Então, assim, eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que é assim: que a gente tenha, que cada um, que todo mundo possa ser
como cada um, né? Ou seja, que a gente respeite a individualidade, a condição, né, sexual de cada um. Eu não falo nós do coletivo não falamos em opção sexual, porque isso não existe. E mesmo que existisse, a opção seria uma coisa de foro íntimo, né? Mas não é o caso. Eu percebo isso claramente na minha família, que as pessoas são como são e sempre tiveram espaço dentro da família. E uma coisa que a gente sempre se preocupa, assim que a gente toma conhecimento explicitamente, é com relação ao preconceito, né? Então, e assim, é o preconceito de outras mães que chegam. A gente tem mães que chegam desesperadas e que dizem: o que eu faço com meu filho? Aí a gente diz: não, você não faz nada com seu filho, nem com sua filha, você faz com você, né? Porque o trabalho tem que começar dentro de você. E assim, o coletivo tem tido casos de muita alegria para a gente, que são casos de reversão não sexual, né, mas de reversão homofóbica, né, porque a gente tem muitas mães que chegam nesse estado de desespero: o que eu vou fazer, o que vão dizer, o que a minha família vai dizer. E vocês não imaginam a carga em cima da mãe, né? Porque a mãe que é responsável, porque a mãe não o criou direito, a mãe ou foi muito rígida ou foi muito libertária, a mãe foi uma mãe ausente ou muito presente, mas, enfim, a culpa é sempre da mãe, especialmente no caso de transexuais. A culpa é sempre da mãe. Então, a gente tenta combater isso dentro do próprio movimento, conversando com outras mães e fazendo com que as pessoas tenham uma consciência maior por meio dessa informação, desse rol de informações que a gente passa, né? E a gente tem também parceria aqui em Campinas com a Unicamp, com o Ambulatório de Gênero da Unicamp. A gente tem parceria com advogados, a gente tem parceria com psicólogos, psiquiatras, enfim. É um movimento que cresceu demais, cresceu até, diria, desordenadamente, porque nós éramos pouquíssimas mães, agora a gente tem representação no Brasil inteiro, somos mais de 2.000 mães, e estamos aí para lutar pelos nossos filhos e pelas nossas filhas. Muito obrigada. Eu gostaria de saudar também a dona Carmen, que é lá do Menino Chorão, do coletivo de mulheres do Menino Chorão. Eu vi a Domingas. A Domingas. Vem cá, Domingas. Vem para a mesa também, para cá, gente. Domingas, que está no Conselho da Mulher esse ano, tá, né? Está no Conselho da Mulher. Está no Conselho também do Sindicato das Domésticas. E vai falar aqui com a gente um pouquinho também. Gente, eu vou, na verdade, como a gente tem uma mesa grande, quando der 10 minutinhos, eu vou só avisar, só para o pessoal. E eu gostaria também de agradecer e anunciar a Paula Nicolucci, que é cantora, que me presenteou aí com um CD com marchinhas da vergonha, né? Obrigada pela presença, obrigada pelo presente. Então, eu vou passar a palavra. Pode ser para Maria? Maria, do coletivo feminista Rosa Lilás. Maria Laura. Boa noite. Meu nome é Maria Laura, eu estou representando o coletivo Rosa Lilás, daqui de Campinas. Assim, às vezes é muito difícil falar numa mesa como essa, onde tem mulheres que a gente vê sempre e admira tanto. E estou aqui para representar o nosso coletivo, que também está cheio de mulheres que me admiram muito. Fiquei aqui com essa tarefa de falar pela gente. Achei muito importante a ideia da organização dessa mesa para a Comissão da Mulher na véspera, né, nas vésperas do 8 de março, pensando na história, nas origens do 8 de março, mundialmente. E tem histórias divergentes sobre de onde começou a data, mas todas elas remetem a uma história de luta das mulheres, de representação das mulheres na luta não só por condições melhores de trabalho para elas mesmas, mas para condições de trabalho para todo mundo, melhores condições de trabalho para todo mundo, para pautas que dizem respeito a todo mundo e que as mulheres sempre, historicamente, tomaram frente
representando e tendo protagonismo. Tanto, por exemplo, uma das histórias de origem do 8 de março teria sido a manifestação que foi o pontapé inicial para a Revolução Russa de 1917, onde essas mulheres estavam lutando contra a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, contra a situação de miséria que o país estava vivendo, ou então a história que a gente mais conhece aqui no Brasil, que é a das sindicalistas lá de Nova York, que estavam lutando por condições de trabalho igualitárias para elas, porque desde que o mundo é mundo, não, talvez não, mas desde que o capitalismo é capitalismo, as mulheres sofrem mais, sempre estão no lado mais fraco da corda, nas condições desiguais que estão colocadas para todo mundo. E aí, mais especificamente, né, no lado mais fraco ainda da corda, as mulheres negras, as mulheres trans, LGBTs, e a gente sabe muito bem como isso funciona na prática. E a gente sabe também muito bem o quanto o capitalismo, é difícil falar em termos abstratos, assim, mas o quanto tem forças por aí que tentam pegar e tirar o significado das lutas que a gente está o tempo inteiro travando, né? Então, o Dia da Mulher foi, por muito tempo, entendido como um dia de homenagem às mulheres e de homenagem a certos tratos que, na verdade, não são empoderadores e nem libertadores para mulher nenhuma, que são esses tratos de docilidade, domesticidade, no sentido de sempre estar numa posição de subserviência, de estar a serviço do outro o tempo inteiro. E isso era o que a gente estava sempre celebrando quando a gente estava homenageando as mulheres nos comerciais de televisão, ou que vinha o seu colega de trabalho te desejar que você tenha sempre esse lindo sorriso no rosto. Muito obrigada. Isso sempre foi uma disputa que a gente teve que travar e que nos últimos anos tem tido muito resultado de resgatar o sentido do Dia Internacional de Luta das Mulheres. E, né, das mulheres, não só de uma mulher só, das várias mulheres que estão lutando de formas diferentes aí pelo mundo. O Rosa Lilás, mais especificamente, surgiu em 2011, aqui em Campinas, a partir de uma onda de estupros que estavam acontecendo em Barão Geraldo, aos redores da Unicamp, e que demonstrou a necessidade de a gente estar em constante mobilização e organização enquanto mulheres, porque é isso, né? Quantas ondas de estupro vivemos em Barão Geraldo e que dirá em outros lugares do Brasil? Vivemos antes e ainda vivemos depois disso, e a necessidade de a gente se colocar organizada para não só remediar situações específicas ou esses picos de violência que a gente vive, mas de pensar como que a gente lida em toda a ideologia machista que perpassa essas situações e o ciclo de violência que é constante e se perpetua continuamente, né? Isso ainda é a nossa principal perspectiva, no sentido de estar sempre articulada para manter uma rede de mulheres organizadas, pensando sobre os problemas, os dilemas, as dificuldades das suas vidas concretas, das mais diferentes tipos de mulheres. Então, a gente tem jovens estudantes como eu, a gente tem mulheres trabalhadoras, mães solo, e da gente estar pensando qual é a origem dessas dificuldades específicas que a gente passa, dessa desigualdade que a gente está colocada, e como que a gente pensa sobre elas e como que a gente pensa como lutar para mudar essa situação, né? E isso também pensando ainda mais no momento atual que a gente vive, onde está colocada está sendo empurrada uma agenda de precarização da vida, acho que dá uma forma de dizer, uma forma de viver que é toda violenta, né? E que, como sempre, a gente vai estar do lado mais fraco, isso tanto nas medidas econômicas que são passadas, quanto nessa representação sempre das mulheres como propriedade de outra pessoa, né? Ou das mulheres negras como mais ainda como pessoas que não, das mulheres negras, das mulheres trans, como pessoas que não merecem ter uma representação, uma possibilidade de igualdade, né, no mundo que a gente vive. Aí eu ia falar um pouco sobre as lutas que a gente participou ao longo dos últimos tempos e que eu acho que representam o que a gente precisa se articular para que sejam cada vez maiores e a gente possa estar cada vez mais envolvidas, né? A gente estava junto na luta que deu a conquista da Vara Especializada de Combate à Violência Doméstica, aqui em Campinas, junto do Mandato da Mariana, o processo de organização das mães, que foi
um processo muito importante para o nosso coletivo, que fez a gente crescer muito no sentido de o coletivo aprender mais e saber mais como se colocar nessas questões, que foi a partir, assim, pensando as dificuldades mais concretas e que abarcam mais mulheres assim na nossa cidade, que é o direito a viver a maternidade de forma plena e tranquila, né? Se a gente pensa o direito à escolha de ser mãe, que tem que ser totalmente garantido, também se você decide ser mãe, quando você vai ser mãe, de que forma você vai ser mãe, quais vão ser as condições que vão ser dadas a você para que você possa viver essa experiência da forma mais tranquila possível, né? E que é uma coisa que é sempre apresentado com muita dificuldade aqui na cidade de Campinas. As creches, a questão do oferecimento das creches aqui na cidade é uma questão muito crítica, especialmente da creche em período integral, e como isso afeta a vida de milhares, da enorme maioria das mães da cidade, que isso tira a sua possibilidade de trabalhar, de estar no mercado de trabalho, de ter autonomia financeira, de ter tempo para você, para a sua saúde mental, física, etc., né? O quanto isso afeta a vida das mulheres. E de pensar também o direito da criança como o direito da própria mãe. E de como o Estado, de forma geral, não entende as crianças como pessoas, né? Que têm direitos e que devem ter uma condição de vida garantida. E a gente fez esse processo, fez um curso, se mobilizou em torno disso, conseguimos organizar várias mães no coletivo, isso foi um processo muito importante. Depois também a gente, num outro lado, assim, voltando mais para as nossas origens, mas que é outro lado que é uma questão muito importante para as mulheres também, que é essa do acesso à cidade. Perdão, gente. Meu pai. Juro que estava no silencioso. Desculpa mesmo. Mas aí a gente se organizou também para... Teve, de novo, outra onda de estupros e assédios em Campinas, e que, inclusive, o processo de mobilização que se deu na Unicamp mostra essa dificuldade de a gente, como mulheres, se manter mobilizada constantemente, se manter pensando sobre isso constantemente, que a gente... Nós, estudantes da Unicamp, tivemos muita dificuldade de dar uma resposta organizada para isso, e... pensando principalmente a partir da política pública que a gente propõe, que a gente luta para que passe nesse sentido, para que tenha mudanças duradouras sobre isso, duradouras nesse sentido, né? Então a gente organizou um sarau no final do ano passado, que foi o Sarau Ilumina, inclusive em parceria com as mulheres da ABMGEL de Campinas, que foi um processo muito importante também de pensar o acesso à cidade, o direito à circulação, que é o direito mais básico de toda pessoa, mas que, para as mulheres, de forma geral, não existe na sua concretude, né? Que é o direito de ir e vir, de circular pela cidade, de estar presente, viver a cidade. Tem uma praça lá em Campinas que é conhecida como Praça do Estupro, e a gente pensou como ocupar esse espaço de uma forma consciente, de uma forma que propôs outros usos para esse espaço, né? Então a gente fez um sarau com várias mulheres da cidade toda, com atividades políticas, artísticas. Várias mulheres que estão aqui hoje estavam no sarau, inclusive, foi muito legal. E pensando também como que a gente chama a atenção do Estado para essas pautas que são tão básicas e deveriam estar tão garantidas, né? Tá. E é isso. De forma geral, era isso que eu queria dizer. Queria contar um pouco para vocês das lutas que a gente tem organizado no Rosa e pensar a necessidade de a gente manter essas lutas acontecendo, de a gente pensar sempre na diversidade de mulheres que a gente engloba no nosso feminismo, e de como que a gente pensa políticas públicas para resolver a vida não só a partir do nosso ponto individual, né, mas para que a gente ocupe cada vez mais os espaços públicos. E aí aproveitar e fazer um convite, inclusive... Vai ter o ato do Dia Internacional de Luta das Mulheres aqui em Campinas no dia 8, vai ser no dia 7. A gente, no dia 1º de março, vai se organizar no Rosa para pensar intervenções artísticas, para pensar a nossa organização, para a gente estar presente de uma forma bem bonita lá no ato, ocupando da melhor forma possível. Então, está todo mundo convidado, está tudo lá nas páginas do Rosa Lilás. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Maria. Eu vou passar a palavra agora para o lado de cá, para a Betânia. Pode ser, Betânia, da Associação Mulheres Guerreiras.
Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Betânia Santos, sou uma trabalhadora sexual. Nós temos uma organização chamada Mulheres Guerreiras, mas hoje aqui eu me dou o direito de falar pelo coletivo de mulheres trabalhadoras da CUT. Né, nós estamos nesse coletivo desde 2009. A subsede da CUT Campinas, né, tem que deixar bem claro, nos apoiou e nos recebeu com respeito em 2009 para que nós possamos compor este coletivo de mulheres trabalhadoras. Né? Desde então, a gente compõe este grupo, né, nos fazendo ser representada e nos representando como trabalhadoras que somos. Fazemos parte de um grupo nacional chamado Rede Brasileira de Prostitutas, grupo esse que é bem mais velho até que a Central Única dos Trabalhadores, né? Nós já temos 34 anos. E estou hoje aqui muito honrada pelo convite. Já fui convidada, né? A associação foi convidada outras vezes, infelizmente não pôde comparecer. E hoje também quase a gente não compareceríamos, porque tivemos plenária da CUT, da subsede da CUT hoje, e vou ter também um outro evento no Rio de Janeiro, daqui mais a pouco eu vou sair um pouco antes que vocês, para reforçarmos essa nossa luta pelo respeito dos trabalhadoras sexuais da Vila Mimosa. Caso alguém ainda não saiba, a Vila Mimosa está tendo constantemente alguns embates com relação às trabalhadoras. O espaço onde elas trabalham há anos está sendo fechado constantemente, né, por uma dupla de deputados aliados do presidente, que eu não falo o nome porque não é meu presidente, eu não votei nele, então não vou dar ibope ao nome dele, né, esse presidente que as pessoas elegeram para estar lá. Mas a Polícia Militar, com vários argumentos para que aquele espaço não continue funcionando. Um dos argumentos é que precisa-se de alvará de funcionamento para os espaços lá onde as trabalhadoras estão, sendo que trabalho sexual não é crime. Mas o espaço pelo qual eles não querem nos dar o direito de trabalhar, ele é considerado como crime. Então, como não tem como criminalizar um espaço, eles inventam qualquer coisa, como, por exemplo, saída de incêndio, fiação mal colocada, e aí as trabalhadoras é quem sai perdendo. Eu falo trabalhadoras, mas eu falo aqui em nome de todos os trabalhadores do sexo, porque, embora muitas pessoas acham, né, não são só as mulheres, 90%, 80% somos mulheres trans, né, e mulheres cis, que somos trabalhadoras sexuais. Mas nós temos também os héteros, né, e os mixês, bissexuais, que fazem programas também. Então, nós somos uma categoria de trabalhadores sexuais. Portanto, essa nossa luta pela América Latina, pelo respeito e reconhecimento. Aqui no Brasil, nós lutamos pela regulamentação. É bem difícil falar isso, mas nós temos vários coletivos feministas que é contra a regulamentação do trabalho sexual, não tendo em vista que essa contrariedade desses coletivos só vem a depor contra nós mesmos, nós trabalhadoras sexuais, porque somos nós que exigimos os nossos direitos. E a outra colega achar que pode falar por nós, né, vem a nos prejudicar. Nós temos um projeto assinado por João Willis, chama PL Gabriela Leite. Eu falo assinado porque todas as pessoas falam que foi João Willis que projetou, que fez esse projeto. Esse projeto foi um pacto feito entre João Willis e Gabriela Leite, que foi candidata a deputada lá no Rio de Janeiro, e os dois dialogaram que qualquer um dos dois que fossem eleito iria estar assinando e propondo alguns projetos de lei dentro da Câmara dos Deputados. E João Willis carregou esse legado de Gabriela Leite até agora, quando foi obrigada a sair do país, né, para não ser morto como Marielle, né, não ser assassinado como Marielle. Então, nós, trabalhadoras sexuais, né, nós estamos aqui e nós estamos desde o princípio do mundo. Né? A companheira falou assim, acho que nós, as mulheres, somos as que mais sofremos desde o início do mundo. Pois eu
tenho a honra e o prazer em dizer que as prostitutas são as protagonistas dessa história do trabalho, né? Nós somos as primeiras trabalhadoras, né, lutadoras do mundo, do início dos tempos, né? Porque a prostituta, embora as pessoas falem que é um palavrão, é vulgar, para mim não é prostituta. E eu repugno quem chama qualquer pessoa de filho da puta como xingamento. Se falar como benefício, eu vou adorar e vou respeitar. Mas se falar como xingamento, filho da puta, por exemplo, esse povo que está lá eleito sem o meu voto, né, se chamar ele de filho da puta, eu vou ficar muito brava, porque minhas filhas são filhas da puta. Os meus filhos são filhos da puta. E não merece que seja comparado com um tipo de pessoa que nem esse cara que está aí, dizendo que está representando o Brasil. Eu acho ele um analfabeto político, um preconceituoso e que vai contra a todos os todos os aparatos de bondade que têm as mulheres. Afinal de contas, ele nasceu de uma mulher. Ele jamais poderia maltratar ou tratar uma mulher da forma da qual ele trata. Essas indignações, nós mulheres, não vêm de hoje, né, contra esse cara. Esse cara já cuspiu em mulher, esse cara já bateu na cara de mulher, né? E não é, para mim, não é nenhuma surpresa esse tipo de desagravo que ele faz com as mulheres. E para nós, trabalhadoras sexuais, eu até brinquei com a nossa colega Indianara Siqueira, eu acho que algumas das pessoas aqui conhecem, ela foi assessora de João Willis e é uma trabalhadora sexual, ativista, mulher trans, né? Ela gosta muito que a gente fale que ela é uma mulher de pau, né? Ela também se apresenta dessa forma. E eu brinquei com ela, falei, eu vou para o Rio de Janeiro, mas não vou, né, fiquem atentos comigo, porque eu posso ser presa por agredir um parlamentar. Porque se eu chegar na Vila Mimosa e encontrar um dos deputados, pode ter certeza que eu vou querer dar um tapa na cara de um. E aí eu não tenho fórum privilegiado que nem eles. E a gente sempre nessa luta, e lutando politicamente, nós resolvemos nos juntar a qualquer tipo de coletivo, mesmo aquele que seja contra a nossa regulamentação. Nós queremos ouvir também, nós queremos discutir esse tipo de contrariedade. Então, nós, da Associação Mulheres Guerreiras, nós estamos junto a todos os coletivos de Campinas e região, né, dialogando e nos apresentando como trabalhadoras sexuais, como mulheres, como mãe de famílias, como mãe de mulheres, né, e como arrimo de famílias, e trabalhadoras procurando respeito pelo nosso trabalho como direito, porque esse é um direito nosso, é um direito de escolha. A gente sim pode escolher o que a gente quer ou não fazer. A partir dos 18 anos, reza a nossa carta de princípio, a Rede Brasileira de Prostitutas tem uma carta de princípio que, a partir dos 18 anos, com as suas faculdades mentais, olha para vocês verem o quanto a gente é ético, né, no nosso trabalho. Você pode escolher aquilo que você quer ou não fazer, né? E é por isso que nós lutamos e andamos pela América Latina, quiçá pelo mundo, em busca desse direito. Um direito da mulher, um direito nós, como trabalhadoras, de escolhermos aquilo que nós gostaríamos de fazer. Obrigada, Betânia. Eu vou passar a palavra, então, para a Thalita, que é da Associação Brasileira das Mulheres nas Geociências. Oi. Boa noite. Eu faço parte da BMGEL, como a Mariana falou, e eu estou aqui como representante das mulheres na ciência. E o nosso coletivo, ele teve insurgência pela profusão de práticas sexistas, principalmente em vagas de emprego. Marcadamente, assim, é um machismo muito escancarado. Eles anunciavam que estavam contratando homens em várias vagas dentro da nossa área.
E porque para eles era muito melhor, ao invés, quando a equipe era composta majoritariamente por homens, era muito mais fácil eles excluírem as mulheres desses espaços do que lidar com a cultura do estupro e com a cultura do machismo. Então eles preferiam excluir as mulheres desses espaços. E quando a gente pensa que se as mulheres elas não estão efetivamente atuando na área profissional, então elas vão para a área acadêmica, e quando a gente analisa os números, a gente vê que, na verdade, elas também são minorias na área acadêmica. Então, a gente se pergunta, onde estão as mulheres? E quando a gente vê, principalmente, os postos de gestão, os postos de coordenação, a grande maioria é compostos por homens. E quando a gente fala, por exemplo, da área acadêmica científica, a progressão de carreira ela acontece pela produtividade. Só que como que a gente tem uma produtividade equiparada se a gente não tem uma equidade equidade de gênero, de políticas nesse sentido? Porque enquanto as mulheres elas precisam suprir essa mesma produtividade que os homens para poder conseguir progredir na carreira, isso não só na área acadêmica, mas na área profissional, se elas precisam lidar com a dupla jornada no trabalho doméstico, se elas estão à frente da gestão das famílias, se elas, enfim, não têm as mesmas políticas públicas para poder ingressar no mercado de trabalho e fazer essa conciliação com os trabalhos de casa e os trabalhos profissionais, porque a gente vive nessa sociedade que é desigual nesse sentido. E então eles vêm com uma falácia da meritocracia, de que quem atinge os melhores postos ou atinge os cargos de chefia, quem consegue ter uma produtividade maior, mas essa produtividade ela não é equiparada se a gente não tem essas políticas. Principalmente pelo fato da licença parental, porque é muito desigual, assim, é abissal a diferença da licença maternidade para a licença paternidade. Então, as mulheres elas têm também essa dificuldade de reinserção e de se manter num nível de produtividade muito diferente dos homens. E quando a gente fala também, uma outra luta que a gente pauta é quando a gente olha para as mulheres negras. Porque quando a gente pega nas universidades, por exemplo, além da maior parte do corpo docente de pesquisadores ser compostos por homens, são homens brancos. Então, cadê as mulheres? Cadê as mulheres negras nessa classe? E, além disso, esse é um problema não só dentro da nossa área, ou, enfim, não só aqui no Brasil, mas todos os holofotes são voltados para os homens, e homens brancos. Então, quando a gente pergunta para qualquer pessoa, fala 5 cientistas mulheres que você conhece e 5 cientistas homens. É muito mais difícil, porque a maior visibilidade, os holofotes são todos voltados para os homens e principalmente para os homens brancos. A nossa ciência ela ainda é eurocentrada. Então, a gente briga para a gente dar para a gente construir um espaço de equidade de gênero, de políticas para a gente conseguir, para a gente acabar com essa falácia da meritocracia e para a gente conseguir partir de um mesmo patamar. E também para a gente dar maior visibilidade para essas mulheres que produzem ciência e que não são tão disseminadas pela sociedade. Uma outra demanda nossa, e que também foi um ponto de insurgência, é o problema de assédio dentro das universidades e principalmente por parte dos professores. Muitos casos de assédio são relatados e a gente tem uma grande dificuldade de conseguir mover ações nesse sentido, em defesa das alunas e das professoras assediadas, porque, como eu falei, quem está nos postos, ocupa a maior parte dos postos de gestão e de coordenação são homens. Então, assim, acontece uma passada de pano verdadeira e quando a gente consegue levar o processo administrativo para frente, porque na maior parte das vezes eles são engavetados, é muito difícil a gente conseguir ações punitivas com o assediador. Porque, principalmente pela estabilidade do cargo, quando é universidades públicas, pela estabilidade do cargo de servidor público, e porque muitas vezes esses professores eles voltam, não acontece nada pela estabilidade, eles voltam e eles retaliam. Então, eles marcam aquela aluna e muitas vezes elas não se manifestam justamente por medo. E como acontece fora da universidade. É só um reflexo do que é a nossa sociedade. Então, recentemente teve um caso que foi muito emblemático, porque na Universidade Federal de Ouro Preto, lá em Minas,
um professor que estava no estágio probatório, porque o professor ele passa no concurso, ele fica 2 anos no estágio probatório, e aí ele passa por um comitê de ética para poder avaliar se ele fica ou se ele é efetivado ou não. E aí, nesses 2 anos de estágio probatório, ele acumulou 12 processos administrativos por assédio e passou pelo comitê de ética como se nada tivesse acontecido, que deveria ser um comitê de ética. E eles concluíram que, na verdade, esse comitê ele julgaria só casos técnicos e que esse professor não tinha infringido nenhuma legislação interna. E aí, esse caso ele foi para uma instância superior na universidade e, por assim dizer, ficou por isso mesmo. Porque é isso que acontece. A gente não consegue legitimar as nossas lutas e a gente tem tido uma dificuldade muito grande, por exemplo, de conseguir construir dentro das universidades ouvidorias femininas, porque quando você vai relatar esse caso, para quem que você vai relatar? Para homens. Então, a gente não consegue recorrer, a gente não consegue formar uma frente nesse sentido. E isso é muito complicado, porque isso é muito constante e isso fica muitas vezes debaixo dos panos. Para além assim da universidade, a gente tem se envolvido e a gente considera ser super importante se envolver em pautas que não estejam relacionadas à ciência. Por isso, a gente participou, a gente organizou, junto com o coletivo Rosa Lilás, como a Maria falou, um sarau na Praça do Estupro, e para a gente cobrar por iluminação pública, por melhorias na segurança, porque a gente entende que se a gente não estiver bem psicologicamente, se a gente não estiver em relações tanto pessoais quanto profissionais, numa situação de equidade, e se a gente não estiver viva, se a gente não estiver sã e salva, a gente não consegue produzir ciência. Então, as nossas pautas, elas não tangenciam o movimento feminista. Na verdade, ele transpassa, porque a gente está brigando por equidade na licença parental, a gente está brigando por maior visibilidade do trabalho das mulheres, e é isso que a gente tem buscado. A gente está brigando para a gente conseguir transitar pela rua em paz, para ir para a universidade, para, enfim, ir para qualquer lugar. Então, a gente tem atuado também nesse sentido e as nossas pautas são diversas e, na verdade, as nossas demandas são as demandas de muitas das mulheres, e é nesse sentido que a gente tem tentado construir nosso coletivo. Ele é dentro da universidade, mas as nossas ações elas passam esses muros, porque a gente está buscando uma equidade na sociedade. Obrigada, Thalita. Eu vou passar para a dona Carmen, que é lá da comunidade do Menino Chorão, para a dona Carmen fazer sua fala. Boa noite, meu nome é Maria do Carmo Pereira de Souza, conhecida como Carmen Souza, sou líder da comunidade feminista Menino Chorão. Chorão é uma homenagem que a gente fez ao nosso companheiro Chorão. Foi o primeiro homem a nos reconhecer como homem de mulheres de luta, que a gente, na época, estava sozinha lá, não tinha ninguém, nem se sabia que nós existíamos, e o Chorão foi que achou a gente. Aí, depois que ele morreu, foi quando os caras lá de cima estavam exigindo que nós mudasse o nome da nossa comunidade, que não podia se chamar Colômbia, porque não era homens quem comandava era nós, que nós, quando a gente entrou, nós só queríamos uma moradia, mas depois foi vindo os problemas e a gente foi tentando lutar em defesa das mulheres para melhorar a situação delas. Aí a gente enfrentou um monte de coisa que aconteceu, como a sociedade sabe, né? Saiu em todos os jornais, teve morte, né, para intimidar a gente, morreu mulheres. Na época, em 2013, mataram 3 mulheres para intimidar nós, para que nós se intimidasse e saísse da área, mas a gente não saiu e a nossa luta continua. Nós não baixamos a cabeça, a gente continua querendo defender as nossas companheiras. Estamos com um problema sério na Rua 1, que em 30 dias aconteceu 2 estupros, ano passado. Foi um estupro em 30 dias de um para o outro. Por quê? Não tem iluminação pública.
A gente já está lutando por isso há muito tempo. Ontem a gente esteve na Coab e falaram que não sabe por que não tem luz, que já foi pago o dinheiro da iluminação pública na nossa área. E ainda já tem 1 ano que foi pago e nós ainda não temos iluminação. E a gente está temendo que algumas mulheres sejam mortas, porque a rua é muito escura, as mulheres trabalham, chegam 1h da manhã, as mulheres que trabalham no shopping chegam 1h. E nem todo dia a gente está atento para esperar a chegada das mulheres que trabalham fora, que às vezes a gente está cansada, quando está todo mundo de boa, a gente ainda espera, fica as mulheres na rua, esperando as outras companheiras chegar para a própria segurança delas, para que não aconteça alguma coisa. Então, foi 2 mulheres estrupadas, uma era estudante, foi 10h30 da noite, a outra foi 00:15, em 30 dias de uma para a outra. E o problema lá é muito sério, Mariana. A gente pede ajuda para as autoridades, nós praticamente pedimos socorros para que não venha nossas mulheres, não venha ver uma morte, porque é o que a gente está esperando a qualquer momento, chegar 1h, uma mulher amanhecer o dia morta, na Rua 1, que é a rua que a gente pede que seja a Rua Francisca Dias dos Santos, que é em nome da nossa companheira que morreu na luta com nós, Dona Chiquinha, que entrou com a gente desde o começo. A ideia de abrir a Rua 1 foi dela. Na época, a gente abriu com facão, com enxada. 1 ano depois que a gente conseguiu passar a máquina, que a nossa rua, não foi nosso bairro, não foi a prefeitura que abriu, foi nós. Primeiro, a gente abriu no braço, como todos que conhecem lá sabem. Depois, a gente mandou a máquina passar, mas a gente pagou para uma máquina abrir nossa rua. A prefeitura nunca abriu rua para nós. As ruas são abertas, mas força nossa. E nós continuamos lá. Tem poucas mulheres do começo, mas nós ainda existe lá. É uma comunidade feminista, porque quando a gente entrou só nós, mulher. Hoje já tem muitos homens, cara de pau, nas nossas costas, né? Porque a comunidade é nossa, mas nem por isso a gente proíbe deles entrar na comunidade. E hoje eles tentam atrapalhar, tirar o nosso sossego, tirar a nossa paz. Mas, mesmo assim, a gente vai empurrando e enfrentando os homens. Continuamos batendo, nós continuamos batendo nos homens, vamos bater. Enquanto eles estiverem machucando nossas companheiras, nós vamos agir na porrada. Porque quando eles vão bater nas nossas companheiras, eles não se lembram que existe justiça. Então, nós não podemos também ter medo da justiça, porque quem está lá dentro é nós. A justiça não está lá todo dia. A polícia não está lá todo dia e nós também não quer, que nós se garante. Nós não precisamos da polícia lá dentro. Nós precisamos de nós mesmos ter força e saúde para enfrentar os brutamontes que tem lá valentões, né? Mas nós não baixa a cabeça para eles. Nós só não mata porque é feio, né? Mulher matando homem, né? Aí nós não quer matar. Nós não somos criminosas. Nós simplesmente quer se defender e defender nossas companheiras. Aí a gente só não os homens matam, mas a gente não está lá para matar ninguém. Nós estamos para lutar pela nossa segurança, a nossa moradia, o bem-estar das nossas companheiras, das nossas crianças, dos nossos jovens, porque a comunidade é a primeira comunidade feminista, acho que no estado de São Paulo, né? É a primeira. Mas nós nem sabíamos que um dia ia se tornar tudo isso, né? A gente não esperava. Quando a gente entrou, nós só não tínhamos moradia, nós não entendíamos nada. Nós não sabíamos de nada, nós não sabíamos nem o que era liderar, principalmente eu. Nunca esperei, com a pobre analfabeta da roça, ia se tornar líder, né? Nunca esperei, me tornei. Mas eu não esperei por isso. Obrigada, gente. Aí a gente está lá. Ainda hoje os valentões enfrentam nós. Hoje a gente teve uma briga feia com um homem, que a nossa água é relógio comunitário ainda, mas ontem a gente ficou sabendo que também vai liberar os relógios comunitários e a nossa área vai ser regularizada, Mariana. A gente estou passando em primeira mão, que parece que ainda vai sair no Diário Oficial, né, que a gente foi chamado ontem para a reunião, que a gente vai receber, não vamos mais ser desapropriados, vamos ser legalizados. Nossa área vai ser regularizada. Vamos receber regularização fundiária. Então, é uma honra, né? Ontem eu ter recebido essa notícia e hoje estar aqui, eu acho que vocês merecem saber
em primeira mão. Nem os moradores sabem disso ainda, viu? Vocês estão sabendo. Aí a gente está muito contente, porque tudo que a gente fez valeu a pena. A gente sofreu muito, enfrentou a polícia, derrubando nossos barracos, aeroporto mandando a polícia derrubar barraco, derrubar casa, tocar fogo em barraco. E hoje está tudo calmo, que hoje a polícia sabe que mexer com nós é pior do que mexer com polícia e bandido junto, porque nós somos pior do que eles. É só mexer com nós para saber como nós agimos. Não somos bandidos, não somos nada de errado, mas para nos defender, nós viramos um leão. Nós somos bichos para defender umas às outras. Nós só luta pelas nossas defesas. Nós não queremos atrapalhar ninguém, nós não pedimos nada para ninguém. A gente nunca pediu cesta básica para ninguém. Sempre lutamos pelas nossas necessidades. Hoje nós já temos condições de pagar água e luz e até a regularização fundiária, que sabemos que a gente vai pagar pelo terreno. Mas hoje todas nós trabalhamos, a gente já tem condições para isso. Quando a gente entrou, nós não tínhamos, mas hoje nós temos, porque todas nós trabalhamos e continuamos ali. Como eu sempre falei, que a gente não tinha entrado ali para brincar de casinha. A gente entrou para ficar e vamos permanecer. Tem 9 anos que nós estamos lá. E a gente, pelo que a gente está vendo, vai durar mais anos, porque quem chegou a 9 anos e está conquistando tudo isso, né? Porque hoje um homem falou que a região do Campo Belo inteira tem mais de 30 anos e nunca receberam nenhuma notícia que vai ser regularizada. A primeira área que vai ser regularizada é a nossa. Eu fiquei contente, porque eles estão lá há tantos anos, não conseguiram, e nós só com 9 anos já vamos... É um avanço, né? As mulheres loucas, como é assim que os caras lá chamam nós, né? Eles falam assim, é as loucas. Quando vocês perguntam por nós, eles falam, é lá nas loucas. Somos loucas, sim. Louca por direito à moradia, igualdade racial, igualdade de gêneros. Somos louca por direito. E com muito orgulho a gente fala que isso é louca. Então, respeita as loucas. Nós só pedimos isso. Somos loucas, mas respeita as loucas, que as loucas têm nome, as loucas têm família, as loucas são mulher. Nós somos mulheres e mulheres de luta. Luta por moradia. A gente está lutando pela nossa moradia digna. E pelo que a gente vê, vai dar tudo certo. A gente só tem a agradecer os amigos, a Mariana, vários companheiros que estavam junto com nós na luta, a Betânia, que fez várias atividades lá, né, Betânia? A gente tem grandes amigos que acompanhou a nossa luta. A gente sofreu muito, fechou a pista, saiu no jornal 2013 que o Campo Belo virou praça de guerra, mas porque eles queriam tirar nós de lá. Aí a gente entrou em guerra, sim. Foi guerra com a Aeroportos Brasil. A gente entrou em guerra com a Aeroportos Brasil, porque a terra não era deles, e eles queriam tomar no grito de nós, que antes de nós já tinha entrado 3 à ocupação. Todas 3 eles tiraram no grito. Eles não conseguiram gritar mais que nós. Nós gritemos mais alto. Eles gritaram antes de nós. Mas quando a gente entrou, nós que grita. É nós que fala. Que foi nós que a ocupemos. E a ocupemos para ficar. A nossa moradia, criar nossos filhos, nossos netos, nossas crianças. Agora, nosso barraquinho se destruiu, mas não foi mais o aeroporto que mandou a polícia derrubar, Mariana. Foi a chuva, que nós fizemos tudo errado, porque lá tudo é nós, mulher. Nós não sabíamos fazer direito. Fizemos nosso pequeno barraquinho de evento, aí a chuva veio com vento e tudo, levou tudo embora, não ficou nada. Ficou só o chão. Mas porque a gente não tinha noção como fazia, mas a gente fez, né? Mas durou 1 ano o nosso barraquinho, depois de 1 ano que a chuva levou embora. Agora agora nós não estamos mais fazendo, a gente está pagando. Para um homem fazer, para um carpinteiro fazer o nosso pontinho de cultura, é um profissional que está fazendo, mas a gente está pagando. Ele não está fazendo caridade para nós, não. É um homem que está fazendo, mas está fazendo com o nosso dinheiro. Nós, mulheres, estamos lutando para pagar o dinheiro dele, a diária dele, da construção que ele está fazendo lá, porque a gente sabe que nós não entendemos de carpintaria, então tem que pagar, né? Agora nós podemos pagar, então nós estamos pagando para ele construir um novo espaço para o nosso trabalho das nossas crianças. Estamos com um grupo grande de jovens, de crianças, estamos com 160 crianças inscritas, né? Estamos com um grupo de jovens, de 41 jovens, que ainda não sabe se divertir, não sabe sair. A diversão deles é lá. Fizeram uma pesquisa na região e todas as falas saiu. Onde é a sua diversão? Na casa da Dona Carmen. Aí eu disse, agora
Aí eu disse, agora eu vou abrir um clube, né? Porque se toda a diversão dos jovens, das mulheres, dos homens, é lá em casa, então eu vou abrir agora um clube, né? Porque eu não sabia disso, que a diversão deles era lá. Porque até no dia do baile funk, eu acompanho o jovem no baile funk. Porque no baile funk eles podem ter vários assédios, né? Alguém chamar eles a oferecer droga, as meninas podem ser assediadas. E eu estando perto, a gente está ali observando, né, o que está acontecendo. Aí eu acompanho eles em tudo que acontece, eu estou ali com os jovens. Vamos para o baile funk? Vamos. Qual é a mãe que libera se vocês irem para o baile funk? Aí as mães, a dona Carmen vai, todas as mães liberam, né? Aí lá eu tomo umas vodkas lá também com os jovens, né? Já fico de louca já. Aí os jovens já não querem nem mais beber, porque tem que cuidar de mim. Se eu ficar bêbado, como que eles vão levar eu para casa? Aí eles já não bebem porque eu estou bebendo. Aí eu descobri o ponto fraco deles. Eles não podem viver o bebê, que eles ficam com medo de eu dar trabalho. Então, eles não podem beber, porque tem que cuidar de mim. Aí isso é muito legal. Eu sei que, assim, no começo a gente sofreu muito, só que agora, gente, é só alegria. Agora a gente só tem vitória para contar. E peço que vocês vá conhecer a comunidade Menino Chorão. Somos mulheres carentes, mas a gente não pede nada para ninguém, não. A gente não cobra nada nas nossas festas, os eventos que a gente faz, nada é cobrado. Não tenham medo. Somos pobres, mas não somos miseráveis. Pode entrar à vontade, só não pode homem ser violento, porque se ele for violento, ele lá entra no pau. Ele não sai sem umas porradinhas das mulheres, não, que lá tem mulheres fortes que lutam capoeira, Krav Maga, tem um grupo de mulheres que fizeram Krav Maga para se defender, fizeram Kung Fu, né, para se defender. As mulheres sabem bem se defender e defender outras mulheres. Como antes de ontem, segunda-feira, a gente defendeu uma moça no Terminal Central, né, que o cara estava batendo nela. Nós estávamos em 5. Nós íamos para a reunião da cultura, lá na Estação Cultura. Eu não sei se comentaram, mas ele levou umas lapadinhas das meninas, né? Porque ele estava batendo na moça com bebê, bem ali no terminal, né? E a gente... Era cedo, era 7 e pouco. E, por azar dele, a gente ia passando bem na hora. Aí ele levou uns telequete bom, né? E veio outros lá se meter, de onde era nós. Aí eu só falei assim, é as loucas. Aí ele olhou, mas vocês são de onde? É as loucas. Não ia dizer que é do Menino Chorão, né? Vai que eles vão atrás de nós lá, né? Aí eu não falei de onde nós era. A gente foi embora e pronto. Aí quando a gente voltou, não vinha mais nem pelo terminal que podia armar alguma coisa contra nós, né? Porque, pelo jeito, os caras eram dali, né? Aí ele disse, não, vamos embora. Aí o outro disse, onde já se viu isso? Louca? Quem é essas loucas? Eu disse, é as loucas. Saí gritando, é as loucas, não mexe com as loucas. E fomos embora para a nossa reunião e nós nunca esperamos bater no homem fora do nosso espaço, né? Mas praticamente a gente foi obrigado, nós não podíamos deixar ele bater numa companheira, porque era uma mulher. Não importa que a gente não conhece, não deixa de ser uma companheira. E se nós somos loucas por direito, em qualquer lugar que a gente tiver, a gente tem que lutar por direito à defesa da mulher, né? Ela estava ali sem defesa, com a criança, e o homem, alto, forte, batendo numa pobre mulher, baixinha, pequenininha, né? Aí tinha uma bem forte, né? Acho que só a Vanessa já assustou o homem, né? Porque a Vanessa já é bem grandona. Mas aí deu tudo certo. Mas então, vão conhecer. Dia 14 vai ter batalha de rap lá. A gente espera que as mulheres vá lá apresentar um rap. Não é uma festona, mas é porque a gente sabe que vai ser o dia que morreu a nossa companheira Marielle, né? Aí, para não deixar esquecida, a gente quer fazer uma batalha de rap para incentivar os jovens, as mulheres, cantar alguma coisa, né? É um incentivo, né? Que a gente está sempre fazendo, alguma festinha com as meninas. Agora a gente fez uma nova cobertura, né? O vento levou uma, a gente já fez outra. O homem está fazendo o barraco lá, mas descobrimos que continua errado. A gente botou as telhas ao contrário, mas não pega chuva. As telhas, a parte de cima está para baixo, mas não está pingando água. Mas está tudo bem. Aí pode ir à vontade, o espaço é grande, dá para todo mundo. Vai ser dia 14, a partir das 9 horas da noite. 9 horas, que é para não ter criança. A gente não quer criança, que a nossa festa é de louco. Tem tudo que vocês imaginarem de loucura. Aí já começa tarde para não ter criança e ninguém ter reclamando que
tinha criança, viu alguma coisa de errado, porque lá é livre, a festa é nossa. Festa das mulheres, dia 14, comemoração do Dia Internacional da Mulher. Imagina só a loucura que vai ser. Acho que vai rolar até sexo ao vivo, né? De lá não se duvida nada. Muito obrigada, gente. Dona Carmen, ficamos muito felizes de receber essa notícia em primeira mão da regularização. A gente tem acompanhado a batalha das mulheres do Minas Chorão pelo direito à moradia e a gente fica muito, muito, muito feliz. Parabéns pela conquista e que seja o começo de tudo, né? Da água, da luz, da rua da Dona Chiquinha, né? A Dona Chiquinha que foi inclusive homenageada com a medalha Marielle Franco, que a gente possa conseguir tudo isso lá junto com a senhora, né? Parabéns. Poxa, muito feliz. Eu vou passar a palavra então para Elis Rosa. Fazer sua fala. Tá ligado? Oi, boa noite. Meu nome é Elis Rosa. Eu não represento nenhum coletivo. Eu sou de Indaiatuba. Eu faço parte do núcleo feminista, do núcleo LGBT. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite, né? Eu estava conversando com um companheiro quando eu cheguei, quanto é difícil para nós, enquanto pessoas trans, estar nesses espaços, né? O quanto não que os espaços não sejam convidativos, né? Mas, assim, a permanência nesses espaços é muito difícil. Nos espaços predominantemente heterossexuais, cisgêneros e estruturalmente brancos, né? Então, eu gostaria de começar minha fala também falando a respeito um pouco sobre o dia 8. É um dia muito importante, muito significativo, mas eu, sinceramente, hoje não tenho muitos motivos para celebrar, sinceramente. Eu venho da comunidade trans, eu sou uma mulher transexual, negra, de classe média baixa, e eu venho percebendo o quanto tudo isso, o que eu sou, né, toda a minha construção, me traz tanta coisa, tanta dificuldade, tanta coisa difícil de andar, difícil de me comunicar, difícil de ter relações interpessoais, difícil de me relacionar afetivamente. E tudo isso, às vezes, faz com que nós perdemos um pouco o eixo e as esperanças, né? Mesmo tendo a consciência de que nosso papel é um papel muito importante, né? Pelo menos essa é a minha opinião, o papel das pessoas transexuais e o papel das pessoas travestis são papéis muito importantes, porque, além de serem papéis revolucionários, nós estamos aqui para dizer que, sim, nós somos pessoas, nós temos os nossos direitos e nós estamos aqui nesses espaços. Então, acho que automaticamente nós precisamos negociar nossa permanência, né, aqui, com a cisgeneridade, né, com a heteronormatividade. Enfim. Falando um pouco sobre isso, a nossa companheira falou um pouco a respeito da nossa amiga Indianara Siqueira, que é uma mulher transexual muito importante, que foi violentamente, eu diria, expulsa do nosso partido, do PSOL. Eu sou do PSOL, faço parte do PSOL, eu sou filiada ao PSOL, e eu tenho muito apreço e eu boto muita confiança no partido. Mas isso em específico e alguns outros acontecimentos, como, por exemplo, a questão da Alane. Eu não sei se vocês conhecem a Alane. A Alane é uma mulher transexual negra, puta, que ela sofreu inúmeras perseguições políticas aqui no Brasil e ela precisou se exilar em outro país, que eu não posso dizer o qual, me desculpem. E
a Lani está assim, fazendo uma grande movimentação para conseguir permanecer, comer e existir lá. Então, eu acho que assim, o partido tem pecado em alguns assuntos. Nós, lá em Indaiatuba, nós estamos tentando debater sobre machismo estrutural, sobre transfobia, porque são questões que estão tão enraizadas e que às vezes, quando são suscitadas, quando nós tentamos dialogar, existe o conservadorismo barra isso de uma forma tão grotesca e violenta que faz a gente ficar desestabilizada, desequilibrada com a tamanha falta de consciência e de percepção e de questões, né, progressivas, enfim. Era basicamente isso que eu queria dizer. Me desculpe, eu estou um pouco nervosa, não estou muito acostumada com esses espaços. Por mais que eu me graduei em Direito na Unimax de Indaiatuba, eu sou de Indaiatuba, mas assim, é sempre muito difícil falar em todos esses espaços e, sobretudo, falar sobre questões que estão tão latentes nas nossas vidas, sabe? Eu gostaria, por exemplo, de chegar aqui com a máxima segurança e firmeza para dizer a respeito de tudo isso, mas são questões tão violentas que nos violentam todos os dias, a todo momento. Hoje eu cheguei aqui em Campinas e até eu chegar em Barão Geraldo, porque eu tive que pegar alguns ônibus e tudo mais, até eu chegar em Barão Geraldo, o quanto foi difícil. Sabe, eu estava no ônibus, eu até comentei com um amigo meu, a Vicenta Perrota. Eu estava no ônibus e tinha uma série de alunos da Unicamp, me desculpem, tinha uma série de alunos da Unicamp e algumas outras pessoas, todas as pessoas cisgêneras, e ninguém sentou do meu lado. Ninguém sentou do meu lado. E, assim, isso é muito preocupante, assim, porque isso, na verdade, esse distanciamento que as pessoas nos colocam, nos designam para determinados lugares, né? A prostituição compulsória, esses espaços. Então, é isso. É basicamente isso que eu tenho para dizer. Eu acho que a gente está conseguindo, tentando nos organizar, né? Mesmo que seja muito difícil. Toda vez que eu estou em contato com o movimento LGBT, é sempre algo prazeroso, mas ao mesmo tempo eu me sinto em desespero por dentro, porque eu vejo que assim nós estamos sinceramente em cacos e lutando por direitos óbvios, né? E enfim, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Agradeço muito a oportunidade e obrigada. A gente agradece muito a sua presença, Elis. Muito mesmo. Obrigada. É muito importante a gente ouvir. Aqui é o lugar de soltar o verbo, né? A mulherada está soltando o verbo. E é sempre muito difícil falar, né? Quem fala nas mesas sabe como é muito difícil. É sempre difícil para as mulheres trans estarem aqui e usarem do microfone e falarem, mas a gente está junto nessa empreitada. Eu vou passar a palavra, então, para a Domingas. A Domingas é do Sindicato das Domésticas e do Conselho da Mulher. E para a Domingas fazer sua fala. Boa noite a todas e a todos. Obrigada pelo convite. Também eu já quero justificar que a Carol não conseguiu chegar, acabou de me mandar uma mensagem aqui, pediu desculpas e desejou uma boa reunião, porque ela ficou presa aí no trânsito, no serviço, e se enrolou, não conseguiu chegar aqui. Eu sou a Domingas, eu sou de um grupo de mulheres na periferia, é um grupo bem antigo aqui em Campinas, e não é mulheres na periferia pelo fato da gente morar distante. Também a gente mora distante, mas
o nome do grupo, que existe há mais de 30 anos, é pelo fato de a gente estar distante ainda daquilo que a gente precisa. Então, nós estamos sempre na periferia do que a gente precisa. Então, foi essa a ideia. E daí a gente, nessa discussão, a gente já começou a participar da discussão das domésticas, que eu também participo dessa organização antes de ser sindicato, antes de 86, que as trabalhadoras domésticas até aí não podia ter sindicato, só a associação, né? Aí depois, com a nova Constituição, foi que a gente pôde construir sindicato das domésticas. Então, a gente vem dessa luta também. E aí, junto com isso, tem a questão do Conselho da Mulher, porque se a gente, já foi falado aqui, a gente precisa de creche, a gente precisa de escola, a gente precisa de saúde. Então, a gente tem que também estar presente nessa discussão que é das políticas públicas para a mulher, porque na questão da violência, na questão do abrigo, Campinas é uma cidade muito grande e que ainda não tem delegacia, não tem espaço suficiente que atenda às questões das mulheres, a questão da violência, que a gente sabe que é muito forte. E, ultimamente, aí a gente perdeu uma verba fundamental, que era para um hospital da mulher também. Isso é muito triste, que falta de gestão, sei lá, falta de respeito com as mulheres, porque uma verba que podia ter um hospital que ia atender a mulher como um todo, e nós aqui em Campinas, essa verba veio, voltou, veio, voltou, veio, voltou. Agora parece que vai sair uma coisinha lá que vai só readequar aquilo que já existe, não vai ampliar nada. Então, isso é muito triste, a gente conviver com esse tipo de situação, né? Sendo que Campinas é uma cidade que merece ter uma boa organização, porque é muito triste, é muito problema que a gente enfrenta com relação à violência. E aí, falando um pouco da questão do sindicato, né? O Sindicato das Domésticas é uma categoria muito grande em todo o país, são mais de 7 milhões de trabalhadoras no Brasil, a maioria são mulheres negras, são arrimo de família e que sofrem todos os tipos de violência. E cada vez que a política, que a situação está igual nós estamos vendo agora, quem mais sofre são as mulheres, né? A gente que mais sofre com a falta de direito. Então, assim, nós, do sindicato, estamos em processo de mudança de diretoria, mas eu achei importante, coloquei para as meninas, que depois a gente deve estar vindo, participando da Comissão da Mulher aqui na Câmara, junto com a Mariana, mas era importante vir aqui hoje, porque refletir sobre esse dia hoje, refletir que não é um dia de festa, não é uma comemoração de festa, mas é uma comemoração de luta, o 8 de março, reviver isso hoje, para mim, é como se estivesse lá naquele período, só falta fogueira. Só falta fogueira para pôr nós, porque as mulheres, hoje, a classe trabalhadora, está assim, tá tirando tudo, todos os direitos que a gente tem, o mínimo que a gente conquistou, a mulher, a aposentadoria, quantas pessoas idosas, senhoras idosas que a gente atende, que pensava que ia ter condições de se aposentar, está lá esperando, nem mulher ganha o nenê, está lá esperando mais de um ano, que nem a licença não sai, depois dessa questão aí, dessa reforma. Então, assim, nós estamos voltando tudo a estaca zero. Então, é muito importante esse tipo de espaço aqui, é muito importante a gente unir a nossa voz, unir a voz a outras mulheres, a outras companheiras, e gritar. Não dá para aceitar. E daí,
todos os tipos de preconceito, todos os tipos de preconceito. Já foi falado aqui, eu também não gosto de falar o nome desses que estão aí, desses governos que estão aí, mas, assim, não tem respeito com a classe trabalhadora, não tem respeito com ninguém. A semana passada aí todo mundo viu que falaram das trabalhadoras domésticas, que a gente que era bom que o dólar estava alto, que assim a gente não ia para Disney, né? É um absurdo, uma falta de respeito. É assim, querer dizer que o nosso lugar é lá no porão da escravidão, que é onde a gente nunca devia ter saído. E eles falam isso, eles fazem isso com tanto ódio. Eles têm ódio das mulheres, eles têm ódio da classe. O ódio deles é porque as domésticas, algumas domésticas conseguiu viajar de avião, algumas domésticas conseguiu pôr o filho na universidade do lado do filho deles. Deve ser esse o ódio deles, porque é um absurdo. É um absurdo que a gente vê hoje. Então, assim, para não ficar repetindo, que muitas companheiras que já me contemplaram, eu só queria dizer que é muito importante esse espaço para a gente estar refletindo e discutindo e dando grito. Nosso grito não dá mais. E já foi falado aqui do dia 7 de março, que a gente vai fazer esse grande ato no dia 7. Depois a ideia, no dia 8, também é fazer um ato nacional em São Paulo. Acho que cada vez mais nós temos que unir as nossas vozes, as nossas forças, mulheres jovens, estudantes, mulheres trabalhadoras, mulheres profissionais do sexo, todas as mulheres, unir a voz e dar um basta. Basta de violência contra as mulheres. Basta de violência contra a classe trabalhadora, basta de violência sobre os nossos jovens, sobre os nossos filhos. Todos, todos, todos. Então, é isso. E eu queria, mais uma vez, agradecer pelo convite. Tá? É isso. Vou abrir o espaço para as pessoas falarem. Eu peço que as pessoas falem rapidamente. Não vai dar tempo de voltar para a mesa, mas eu acho que todo mundo aqui passou o seu recado, falou das nossas lutas, dos coletivos. E aí a gente vai abrir, então, para quem quiser fazer uso da palavra. Quem quiser usar, a gente pede que venha aqui, né, por conta do registro. Alguém quer fazer uso da palavra? Se ninguém quiser, a gente... O pessoal está tímido. É sempre assim, gente. É timidez. Bom, se ninguém quer fazer uso da palavra... Então, vamos então caminhando para o final, né? A Domingas já adiantou aí o calendário que vai ter aqui em Campinas. No dia 7 de março tem o Ato Unificado das Mulheres, que é o momento que a gente vai marcar aí a comemoração. No dia 8 tem o ato em São Paulo. No dia 14, nós fazemos aí 2 anos do assassinato da nossa querida amiga, companheira Marielle. Vamos marcar também o dia 14. Fora isso, tem uma série de eventos acontecendo pela cidade. A gente trouxe aqui para vocês um pouco das mulheres na sua diversidade, as mulheres com as suas demandas, a mulher da vida real, a mulher que está ali levando seus filhos, pondo comida dentro de casa, a mulherada do jeito que a gente é, né? Com a nossa diversidade, e que todo mundo merece respeito. Com certeza poderiam ter outros coletivos, outros movimentos aqui de Campinas que a gente não conseguiu contactar, né? Mas que a ideia dessa reunião era para que a gente pudesse apresentar aí para a cidade de Campinas um pouquinho do que é o movimento, a luta e as demandas das mulheres. A gente vai enviar os certificados, né? Quem pediu o certificado de presença, a gente vai mandar pelo e-mail, mas caso não tenha algum problema, manda um WhatsApp para a gente. A gente fez um folder sobre a situação da violência doméstica. Nós estamos na campanha É pela Vida das Mulheres, queremos combater a violência doméstica. Tem um folder com todos os serviços que atendem as mulheres em situação de violência aqui na cidade.
É muito importante que as mulheres guardem, passem para suas amigas, para suas irmãs, para suas mães, para que, numa situação de violência, saiba a quem recorrer, pelo menos dos serviços. E a gente teve aqui em Campinas também, nós estamos numa luta pela implantação do Centro de Responsabilização e Reeducação do Autor de Violência. É uma previsão da Lei Maria da Penha, para que os homens condenados pela Lei Maria da Penha possam passar por processos de discutir as masculinidades, discutir a violência. Em todos os espaços em que foi implementado esse serviço, teve uma aceitação muito grande, porque caiu os índices de reincidência. Então, essa é uma política efetiva na cidade. Nós tivemos o anúncio, a prefeitura anunciou que vai implantar esse serviço. Também é uma conquista da luta, porque é uma pauta antiga. Então, a gente também quer discutir como é que vai funcionar, qual a metodologia, como que isso contempla a realidade das mulheres. Então, essa também é uma boa notícia, que é a conquista de todos nós. E a gente convida vocês para participarem dos eventos, pegarem os materiais. E só para finalizar mesmo, a gente está chegando aí no Carnaval. Carnaval, para muita gente vai trabalhar, muita gente vai descansar, mas muita gente vai curtir o Carnaval também. E o Carnaval tem que ser bom para todo mundo. Todo mundo... tá. Pode falar, então. Não, você quer. Tá. Só finalizando, o Carnaval tem que ser bom para todo mundo. E então a gente vai curtir o Carnaval sem violência, sem assédio, sem transfobia, sem homofobia, respeitando todo mundo, respeitando a festa de cada um. Então, essa é a mensagem aí para todo mundo que vai agora, né? Vamos para o Carnaval com muito respeito. A Thalita quer comentar? Só uma observação, porque eu não sei se o dia de hoje ele foi aberto para estendido a todos os outros vereadores e enfim, mas uma observação de que a luta é pelo direito das mulheres, é pelo que a gente briga, é isso, o 8 de março, mas é interessante que não tenha a presença de homens, apesar de a gente só ter uma vereadora mulher na Câmara. Então, cadê os homens da Câmara presentes na Câmara para poder debater junto com a gente? E principalmente porque a gente está num ano de eleição, então eu acho que a gente tem que começar até a repensar em quem a gente está colocando e, enfim... É isso. A gente sempre convida, mas vamos lá. Tem medo de nós. Mas é isso. Então é isso, gente. Eu desejo um ótimo retorno. Agradeço todo mundo que participou, agradeço essas mulheres maravilhosas e que a gente se encontra aí nas lutas, nas ruas, fazendo aí, soltando o verbo e trazendo, né, conquistando mais direitos, mais mulheres, fortalecendo a mulherada. Bom, obrigada. Ah, sim. Vamos tirar uma foto? Vamos. Encerrou-se nesse momento essa primeira reunião da Comissão Permanente da Mulher, presidida pela vereadora Mariana Conte, que vai nos dar aí um parecer, um apanhado, porque muita coisa foi falada, mas um resumo disso, vereadora. O que nós tiramos de ouro de tudo isso? Olha, eu acho que a gente tira de ouro que as mulheres, a gente tem uma diversidade enorme.
Cada um sabe como é a nossa vida. Muitas vezes as mulheres são julgadas, o olhar sobre as mulheres é sempre um olhar de condenação, mas a gente sabe, cada um sabe o que passa na vida. E a gente teve aqui mulheres que têm diferenças, que vivem situações das mais diversas, que nós temos muitas mulheres que vivem outras situações e que a gente precisa que essa mulher, a mulher da vida real, ocupe o espaço da política. Porque aqui na Câmara é o espaço onde se decide muitas coisas, mas infelizmente a mulher real, que sofre violência, que está ali sem moradia, que está nos mais diversos trabalhos, as mulheres trans, as mães, né, de pessoas LGBTs que temem pela violência, pelo preconceito dos seus filhos. Muitas vezes essas mulheres não estão no espaço de decisão, no espaço onde se decide os rumos das coisas. Então a ideia dessa comissão foi recebê-las e que hoje espero que vocês tenham gostado e compartilhado aí desse momento com a gente. E para garantir direitos é necessária a participação popular. Então fica o convite para a próxima reunião. Fica o convite para a próxima reunião, a gente vai discutir o centro de responsabilização, é uma conquista para a cidade, é uma experiência pioneira que nós temos 41 centros de reeducação do autor de violência pelo país, e em todos os lugares onde for implantado, caiu os índices de reincidência. Então esse é um tipo de política que no médio prazo já significa economia de gastos, é muito eficiente e é um processo, é apostar de que a gente pode reeducar a nossa sociedade, que a gente não precisa conviver com machismo, que a gente não precisa conviver com a violência. Então a gente vai discutir isso e vocês estejam com a gente acompanhando. Vereadora, muito obrigada e boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. E nós encerramos aqui na sala Silvia Pascoal, no plenarinho da Câmara Municipal, essa reunião da Comissão Permanente da Mulher. Foi ao vivo, mas fica aí o convite para continuar com a programação normal da TV Câmara Campinas. Boa noite. TV Câmara Campinas.